Queridos, mais uma reflexão para nós que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 3, um texto muito conhecido, eu acredito, pelos irmãos, e que eu quero realmente trazer uma reflexão muito oportuna, relevante, pujante para os dias atuais. Então o texto diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3: E este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Como eu disse, esse texto é muito conhecido pelos irmãos evangélicos cristãos, mas eu acredito que algumas pessoas que não são cristãos não vão realmente conhecer essa passagem. Mas eu quero dar um tema para essa reflexão. O tema é Eucana e Ana, exemplo de um casamento bem-sucedido. Então, o casamento de Eucana com Ana é um exemplo no Antigo Testamento de um casamento bem-sucedido. Se nós fôssemos falar sobre casamento, sobre relacionamento entre esposo e mulher, um dos textos mais escolhidos por a maioria dos estudiosos, dos pastores, é Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Mas por que eu escolhi esse texto? Porque eu acredito que aqui nós podemos encontrar pelo menos 4 princípios que nós vamos ver aqui na vida de Eucana com Ana, que poderemos, de fato, se assim apercebermos, nos apropriarmos, ter sucesso em nosso relacionamento com a nossa esposa e com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, Eucana e Ana é um exemplo de um casamento bem-sucedido, porque Eucana se importava com a vida espiritual de sua família. Veja que o texto diz que ele subia de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor. Em primeiro lugar, Eucana se importava com a vida espiritual de sua família por meio da palavra de Deus. Em um tempo de crise espiritual, crise religiosa, Eucana e sua família deixaram ser moldados, transformados à luz da palavra de Deus. A lei de Deus prescrevia que todos os israelitas, todos os hebreus deveriam subir pelo menos 3 vezes ao ano, aonde estivesse a arca do concerto, para adorar e sacrificar ao Senhor. Então, Eucana, ele, pelo menos o texto diz que uma vez no ano, ele subia na cidade de Siló, onde estava Ofni e Finés e Eli, que eram os sacerdotes do Senhor naquele ano, para adorar e sacrificar ao Senhor. Então nós percebemos que ele obedece à lei de Deus. E assim ele sobe para adorar e sacrificar o Senhor. E o texto deixa bem claro que Eucana era fiel a esse princípio. Eucana se aproximava de Deus e conduzia suas esposas, Ana e Penina, e filhos e filhas a essa mesma prática. Diz o texto, em apreço, que eles faziam isso. E, portanto, ele preservava o seu relacionamento com Deus. E a consequência era uma família bem estruturada e saudável, espiritualmente e moralmente, e é claro, podemos também afirmar, eticamente. Então nós percebemos que Eucana, por meio da palavra, cuidava da vida espiritual de sua família. E, portanto, a consequência era uma família bem estruturada e uma família saudável espiritualmente. Em segundo lugar, Eucana e Ana é um exemplo de um casamento bem-sucedido porque ele cuidava da vida espiritual de sua esposa. Em primeiro lugar, como a gente já disse, por meio da palavra de Deus. Em segundo lugar, por meio da oração. O versículo 3 deixa bem claro que Eucana mantinha a sua vida de oração em dias e em um tempo que os homens faziam, diz o contexto remoto, o que era reto aos seus próprios olhos, quando não tinha reis sobre a terra, liderando o povo hebreu, liderando o povo israelita, Eucana buscava se relacionar com Deus através de uma vida de oração. E ele também buscava orientação para sua própria pessoa e para toda a sua família. Então ele mantinha um relacionamento íntimo, leal, verdadeiro, estreito e sincero com Deus. E assim conduzia toda a sua família também se relacionarem com Deus através da oração. E, por fim, ele cuidava da vida espiritual de sua esposa e filhos por meio da adoração. E diz o versículo 3, a qual nós lemos, que a filha de Eucana era moldada pela palavra de Deus, guiada por uma vida de oração. Portanto, a adoração era um estilo de vida em seu dia a dia, diariamente. Pois o texto diz em apreço que ele subia a adorar o Senhor. E então percebemos que ele tinha apenas a Yahvé como Deus verdadeiro em sua vida. E a adoração somente a ele deveria ser dada. Portanto, ele cumpria o mandamento moral de Deus, de não ter outro Deus além de Yahvé, além de Yahvé. Portanto, ele mantinha-se fiel a Deus, na adoração ao único Deus, mesmo diante de todos os seus, a maioria dos seus irmãos, terem se desviado do Senhor. O texto diz que até os sacerdotes Ofni e Finéias se desviaram do Senhor, mas Eucana permanecia fiel ao Senhor. Ele e toda a sua família adorando apenas o único Deus que fez os céus e a terra e tudo que nelas há. Eu quero aplicar esse texto para nós. Nós chegamos à conclusão que Eucana e Ana tinham um casamento bem-sucedido, porque eles mantinham um relacionamento íntimo, profundo, estreito, leal ao Senhor, através de uma vida vivida à luz da palavra de Deus, por meio da oração e movimentada, fermentada pela adoração genuína ao único Deus verdadeiro, a saber, Yahvé. Se nós desejamos sermos bem-sucedidos em nossos relacionamentos, devemos aplicar esses meios de graça em nossas vidas, para termos os mesmos benefícios, ou seja, os mesmos resultados de nossos irmãos do passado, Eucana e Hannah.
para que nós tenhamos sucesso em nossos relacionamentos com a nossa esposa, com nossos filhos e com todas as pessoas ao qual o Senhor nos deu o privilégio de nos relacionarmos. Precisamos desses meios de graça para mantermos na vertical o nosso relacionamento íntimo, leal e verdadeiro com Deus, o Deus verdadeiro, e na horizontal com o nosso próximo, a começar com a nossa esposa e com os nossos filhos. Para a glória de Deus, nós só teremos um casamento bem-sucedido se nós de fato seguirmos esses princípios que vemos na vida desse casal, de Eucana e Ana, que tinham um casamento bem-sucedido. Podemos sim termos um casamento bem-sucedido se seguirmos a palavra de Deus, vivermos uma vida de oração e uma vida de bastante e muita comunhão com Deus. Que você possa aplicar esses princípios em sua vida e assim prosperar nos dias de hoje. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, essa é a minha súplica diante de Deus, por mim e por você. E Deus te abençoe. Nós vamos trazer mais 3 princípios da palavra de Deus à luz desse texto, para que nós aprendamos a viver em comunhão com o Senhor, em comunhão com o nosso próximo, e assim Deus ser glorificado em nossos relacionamentos. Deus te abençoe. Amém.